Sejam todos bem-vindos aqui à Casa de Deus, né, os que estão aqui. Bem-vindos também aos nossos amigos que nos acompanham aqui pelo canal Adventistas Parque Piauí. Seu coração possa ser alcançado também com as mensagens que nós vamos tratar aqui nessa manhã, no decorrer de toda a programação, né? Que estamos falando aí de família, na Escola Sabatina, agora, de certa forma, vamos falar de família também aqui na lição e também no culto. Hoje é o dia da família, né? E nós estendemos aí a oportunidade também, né? Vamos dar, né, a oportunidade para o pessoal que está sentado aí também participar. Bom dia, Cacá, feliz sábado. Bom dia, irmã Marlete, feliz sábado a todos que nos acompanham, nossos queridos irmãos que estão aqui presentes. E nós temos o grande privilégio de sermos abençoados com as revelações do Senhor por meio do ministério lá da vida do patriarca José, né, através da revelação dos seus sonhos, e nós somos sabedores de todos os planos por antecipação de Deus, cuja nação privilegiada israelita, eles foram e são uma fonte de ricas revelações a respeito do trato de Deus com a humanidade e em relação à salvação também. Hoje eu vou ficar calada, porque aqui é um poço de sabedoria, né? Então eu não tenho nem respaldo para chegar perto dos comentários da sapiência desse homem. Mas antes, vamos, mesmo sentados, Cacá, vamos orar para a gente abrir aqui os comentários da lição. Senhor Santo Deus e Pai, muito obrigado por nos trazer à Tua Santa Casa, Pai, nessa manhã. Obrigado pelas lições que nós aprendemos ao longo dessa semana, através da vida de José e também de parte dos seus irmãos. Que o Senhor possa conduzir a recapitulação da lição, que seja para a Tua honra, Tua glória e nosso aprendizado, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, a história aqui de um dos personagens que vai tomar mais capítulos no livro de Gênesis, né? A história de José é um dos que mais ocupa capítulos. E o título da 11ª lição, já estamos quase encerrando o trimestre, é José, Mestre dos Sonhos. A lição, aliás, o personagem José, ele já é bastante conhecido, mas a lição eu gosto muito porque ela traz assim uns meandros, uns detalhes assim que a gente não repara muito quando está estudando. E o versículo aqui para memorizar, ele está no livro de Gênesis, no capítulo 37, e o versículo 19. Quem tem a lição pode acompanhar, quem não tem pode acompanhar através da Bíblia, né? Inclusive os nossos amigos que estão aí online. E diz o seguinte: os irmãos de José disseram uns aos outros: lá vem o grande sonhador. Aqui a gente vai aprender, então, vamos recapitular um pouquinho sobre esse personagem que leva aí 13 capítulos na sua história, né? E os filhos dele também têm muita história para contar, né? A gente já começou, aliás, os filhos dele não, e os irmãos dele, né? A gente já começou falando sobre isso na semana passada, na vida de Jacó, e vamos dar mais ênfase agora para a história de José. Mas também tem um detalhe aqui no meio, que é o irmão dele que entra na história, mas a gente vai conversar sobre isso, né? Aí, Cacá, a gente vê aqui que, nesse versículo, os irmãos chateados com José, né? Na verdade, ele recebeu até um apelido, né? Que traduzido é Mestre dos Sonhos, que é Baal Haklamot, né? O sonhador. Então, o que é interessante aqui é que esse título cabe muito bem, porque ele não só recebia, como entendia e interpretava os sonhos proféticos, né, mas também realizava em sua vida. Ou seja, ele recebia os sonhos, ele interpretava os sonhos e era cumprido, já que eram sonhos proféticos, que na profecia nós temos que ter uma relatividade de tempo, pode ser cumprido a curto, médio ou longo prazo. O desse tudo era a curto e médio prazo. Ou seja, todos os sonhos de cunho profético que José interpretou foram cumpridos a curto e médio prazo, ainda com ele em vida. E o interessante é que a gente não vê, antes dele, nenhum outro personagem tem. Assim, Jacó teve a visão da escada, mas em termos de interpretação de sonho... Não, ele foi o primeiro. Pois é, pelo menos registrado na Bíblia, né? E a gente vê aqui, já passando para a lição de domingo, né, que trata de
problemas familiares, realmente, a gente já viu aí que as famílias dos patriarcas eram meio complicadas, né? Abraão, lá com os problemas dele com as mulheres, tinha que ter um menino de qualquer jeito, era dar promessa, mas vamos dar um jeito de realizar a promessa. Depois vem Isaac, né? E depois vem Jacó lá butando com as duas mulheres e com o sogro. E aquela medo do irmão não aceitar, mas, enfim, deu tudo certo, aí continua. Só que, assim, continuam os problemas, porque se você tem 2 filhos é difícil, agora imagine ter 12, né? E ainda a Diná, né? Que a bichinha. Ela não vai ser aqui incluída nessa dinâmica de estudo, mas veja só, qual era o principal problema entre os irmãos, os filhos de Jacó? Por que os filhos de Jacó tinham esse como o problema? O principal problema era a questão de Jacó, ele privilegiar José por ser o seu filho favorito. Aí entra aquela questão de nós dizer assim, ó, perigoso é um pai ou uma mãe privilegiar um irmão ao outro. Ou seja, o irmão sempre vai cobrar aquele ciúme. Ah, porque a senhora gosta mais do fulano do que de mim. É porque é o filhinho querido do papai, filhinho querido da mamãe, etc. e tal. E Jacó, a Bíblia diz que por ser o filho da sua velhice, Jacó o amava mais que aos outros. Não é que ele amava. Quem é pai diz assim, gente, eu não amo fulano mais do que o Betano, né? O amor é tudo igual. Os pais costumam dizer isso, né? Eu costumo falar, não, o meu amor por ela. Agora há uma correspondência maior, né? Do que o filho faz, uma reflexo. Na verdade, o amor, ele reflete. Ou seja, o filho que mais causa gosto ao pai é o que o pai vai mais corresponder. Os outros lá ficam mais enciumados. Era no caso de José. O que José fazia? José dava conta de tudo ao seu pai do que seus irmãos faziam. Era o fofoqueiro. Era o leva e traz. Não leva não, ele só trazia. O contrário, por outro lado, Jacó, ele gostava tanto da eficácia de José, que ele respondia com o quê? Com presentes. A túnica foi uma delas, com responsabilidade acima do primogênito, que era o normal na época, o comum. Enfim, é dessa forma que José se tornou um problema para os irmãos. Tanto que os irmãos não gostavam dele. Benjamim não é nem citado, porque o problema não era Benjamim, o problema era o relacionamento entre Jacó e José. É importante falar que não é fofoqueiro, é relator, né? Relatava o que acontecia, né? Porque o fofoqueiro fica bem pejorativo. Mas brincadeiras à parte, a gente pensar que esses problemas que aconteciam de relacionamentos, né? Eles são meramente consequências das decisões anteriores, né? Veja só, a família era meio desajustada porque o casal já começou meio desajustado por consequência do tio que influenciou, na questão da irmã, né, de Raquel, que também se meteu no meio da história. E aí tem as histórias, tem filhos que são das empregadas. Enfim, imagina só um ambiente familiar onde tem 4 mães, 12 filhos, um pai que já tinha vivido um monte de coisas complicadas, mas que estava se reajustando, né? Enfim, e que ainda tinha o problema do falecimento de Raquel, né? Uma mãe não estava presente, a mãe que o pai amava, né? Então, assim, isso é importante para a gente pensar que, às vezes, uma mera escolha, no momento, pode não parecer tão problemática, mas isso pode gerar problemas futuros, né? Olha, com o passar do tempo, quantos problemas foram gerados, né? O conflito entre os irmãos, a decisão deles de ficar contra José, que vai ser tratada mais à frente da forma como foi, enfim. Fora todos os outros problemas que os filhos viveram, né? A parte, né? Não diretamente ligados a José, mas a parte nas suas histórias próprias. Então, são casos que a gente precisa pensar de escolhas que podem ser mal feitas e podem gerar consequências para a vida toda, né? Pois é, eu ia até comentar, né, nessa linha de raciocínio do Eric. Assim, o amor de Jacó por José não era difícil de se entender, porque assim, ele viu e se apaixonou por Raquel. Né? Ele queria era Raquel. Aí né, já pensou você chegar no dia da núpcia e descobrir assim, não é Raquel, era Lia. Não, tá bom, tem que casar, vou casar.
Aí teve os meninos com ela. Aí depois vem ela, bota a empregada para ter menino. Aí depois Raquel vem e bota... Assim, esses meninos não são os meninos do desejo, né? Tudo bem, são filhos, né? A gente ama. Longe de me entender realmente o caso dele, né? Eu estou cogitando, conjecturando. Mas José era da mulher amada, né? E logo depois ela morreu do segundo filho. Aí ele já criou assim uma certa, né? Esse menino foi o culpado pela morte da minha amada, né? Mas José não, José foi o primogênito da mulher que eu desejei, por quem eu trabalhei, por quem eu amei. E não só isso, ele é um excelente menino. Os outros viviam com arrumação. Pegava a concubina lá do pai dele, né? Fazia, aprontava, saía matando, mentindo e tal. José tinha um caráter semelhante ao que Jacó desejava. Então, logicamente, você vai ter mais, você pode não amar mais, mas vai ter mais alegria, vai ter mais prazer, né? E, obviamente, isso vai se... E era, assim, o caçula, vamos dizer, né? Tudo bem que era Benjamim, mas... dentro daquela primeira leva lá, todinha, ele era o mimado, né? Era o amado, era o caçula. E aí, o pai vai dar um presente para ele, né? Por quê? Porque era uma representação daquilo que o filho simbolizava. Aí, logicamente, os outros irmãos se sentiram chateados e começaram a achar... Olha, ele disse que aquela túnica não era uma túnica como era túnica de príncipes, né? Ela fala assim, que era de manga comprida, né? É uma túnica talar, né? Uma túnica comprida, de mangas compridas, tecido caríssimo, né? Então, assim, eu acho que quando ele passava com aquela túnica ali, todo mundo dizia assim, deve ser um príncipe, né? Deve ser uma coisa maravilhosa. Olha, eu costumo falar uma coisa, pessoal, assim, ó, atos geram hábitos, hábitos formam caráter e o caráter determina a sua condição final. Olha só, José conhecia cada um de seus filhos. José conhecia cada um de seus filhos. Jacó conhecia cada um de seus filhos. Era o desejo dele que José fosse o recebedor da bênção patriarcal. E foi de fato José. Aqui diz o seguinte, ó, o futuro confirmaria os desejos de Jacó, pois José recebeu os direitos de primogenitura. Não era admirar, então, que seus irmãos o odiassem tanto e não pudessem nem mesmo ter conversa pacífica com ele. Por quê? Porque Jacó já expressava o desejo de José receber o direito da primogenitura. E ele recebeu. E aqui encerrando, diz assim, ó, então, quando José compartilhou seus sonhos, sugerindo que Deus o colocaria em uma posição mais elevada que seus irmãos, que eles se curvariam diante dele, eles o odiaram ainda mais. O caráter profético genuíno dos sonhos é confirmado pela repetição. Embora Jacó tivesse repreendido abertamente seu filho, é uma forma de cessar aquele conflito imediato, ele tivesse repreendido abertamente seu filho, guardou esse incidente na mente, refletindo sobre o seu significado e esperando que se cumprisse. Talvez no íntimo o pai acreditasse que esse sonho pudesse significar algo. E estava certo, por mais que não pudesse saber disso naquele exato momento. Então, veja só, quando Jacó, ele não foi só uma vez, quando José não foi só uma vez, foi duas vezes, ele sonhou, Jacó, ele guardou tudo isso no coração. O livro Patriarcas e Profetas diz que Jacó, ele sabia no íntimo que o direito da primogenitura seria dado a José. Por quê? Hoje nós dizemos assim, coração de mãe não se engana, né? Nós dizemos, o coração do pai também não se engana. O amor de Deus, ele é igualado ao coração patriarcal, porque na época aquela cultura patriarcal, etc. e tal, né? Então, olha só, Jacó, ele não se enganou em relação aos seus filhos, ele conhecia o caráter de cada um. Quando nós vamos ver a bênção de Israel sobre seus filhos, em Gênesis 49, nós vemos cada um a bênção de acordo com o caráter de cada um. E José recebeu a bênção mais refrigerante que a gente pode imaginar. É um ramo frutífero plantado às margens dos ribeiros de água, aonde, quando vem um deserto, ele não se sente ofendido. Que bênção maravilhosa. Independentemente das circunstâncias, José seria uma árvore frutífera. E isso aconteceu no futuro, lá na vida de José, por ocasião da sua venda, da sua vida de escravidão lá no Egito, e assim até o seu governo sobre o Egito. Tem um paralelo particular que a gente pode fazer, sem fugir muito, mas utilizando como um exemplo, que José, ele foi o portador, de certa forma, da mensagem de Deus, de uma profecia de Deus, visando o bem do seu povo, né?
Então, mais à frente, acredito que vocês irão citar, né, os sonhos, né, as visões que teve e depois as consequências, né, se não for hoje, provavelmente nas próximas lições. Mas, como a Marrete falou, o caráter era um caráter correto, né, de José, procurava fazer o que era correto, ter esse bom relacionamento com o pai, contava as coisas, às vezes, pro pai sobre o que os irmãos faziam e falava ali as verdades, né? Às vezes a gente pode, trazendo esse paralelo para nós no dia de hoje, a gente pode incorrer num erro de olhar um irmão que está procurando se consagrar, procurando fazer o que é correto, procurando falar a verdade bíblica na igreja, a gente pode olhar e tratar da mesma forma como os irmãos trataram José. Esse irmão quer ser o certinho, ele quer ser o profeta de Deus, ele está falando essas coisas aí, mas eu duvido ele fazer isso aí. Então, assim, trazendo um paralelo, como a gente tem reagido às verdades que têm sido faladas na igreja, e são verdades que geralmente doem, porque estão relacionadas àquilo que nós fazemos de errado, né? Então, é importante a gente observar, talvez, esse paralelo também de José como profeta de Deus, né? A pessoa que estava procurando fazer o correto, não para ser melhor que os irmãos, mas porque ele sabia que o que deveria ser feito era o correto. E, às vezes, a gente tem esse relacionamento com as pessoas que procuram fazer o que é correto, de tratar como, quer ser o santinho, quer ser tal, né? Então, pensar sobre isso, né? Pois é, aí diante do fato dele revelar, né, os dois sonhos, José teve dois sonhos, num dos sonhos o mole, né, o molho, o feixe de trigo, 11 se reuniam ali ao redor dele, se curvavam perante ele, e depois ele sonha com a lua e as estrelas se curvando, o sol e a lua e 11 estrelas se curvando perante ele. Como você falou, o pai guardou aquilo ali no coração porque ele entendia que Deus poderia estar falando ali através dos sonhos, mas os irmãos não. Que é isso aí, nós os mais velhos vamos nos curvar diante de ti, sai para lá, sonhador, né? Como diz aí na porque a cultura não permitia isso, né? Não permitia isso. Era o mais velho herdava tudo, levava tudo, a bênção, etc. Tal. Por isso, o motivo, a razão e circunstância de Esaú tentar matar Jacó, porque diz, você me roubou tudo, eu não tenho nada. E aí José vem contar, né? Vem atrás dele, se perde, né? E aí o pessoal diz, não, vocês viram aí os meus irmãos apacentando aí as ovelhas? Não, estão em tal lugar. Aí, lá vem, né, José e os irmãos veio de longe, lá vem o sonhador, lá vem o fofoqueiro. Para eles era. Para Jacó, ele podia ser o relator de fatos verídicos. A lição fala, né, de delator, né, que eles tratavam José como delator, né, é a delação premiada, contando tudo que os caras fizeram de errado, né. Aí diz assim, rapaz, bora acabar com essa bagunça aí, como é que a gente vai fazer? Aí cada um, né, pensa ali um negócio, não, vamos matar. Não, rapaz, matar não. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar bem aqui nesse poço. Rubem sai, né? E aí os que ficam ali, vê uma caravana de ismaelitas passando, diz, rapaz, bora fazer o seguinte, vamos vender. Não vamos ter a culpa do sangue dele na nossa mão, não. Bora vender. Mandar logo esse cara. A gente se livra dele, não queria. Mas, rapaz, eu fico imaginando aqui. Eles nunca. Olha, quando você está tomar decisões, quando você está chateado, quando você está zangado, é a pior coisa que você pode fazer na vida. Porque eu acho que naquele momento, aqueles meninos não raciocinaram o que aconteceria quando eles levassem a história para o pai deles. Eles estavam cegos pelo ódio a José. Isso, estavam cegos pelo ódio. Eles não passou na mente deles, tá, nós vamos levar a história lá para o papai. Ora, o pai dele amava o menino, não imaginava, já tinha perdido a mãe dele, não imaginava, não passou pela cabeça deles, né? E aí venderam o menino quando o Rubem chega e diz, rapaz, o que foi que vocês fizeram? Não disse que era para deixar o menino aqui até a gente ver. E agora, o que nós vamos fazer? Mentir. Ele já era especialista, né? Era tudo caráter duvidoso. E aí, como é que nós vamos provar? Pega a túnica dele, a gente suja de sangue, rasga e leva para o pai. E quando chegar lá, a gente diz assim, olha, vê aqui, a gente encontrou essas roupas. Reconhece aí se é do teu filho. Ainda até a expressão, né? Se é do teu filho, né? Se é teu queridinho. Do mimadinho, né? Daquele que tu... E aí José se despedaça, né? Por conta daquilo ali. E aí eles caíram e se disse, que besteira a gente fez, né? Que bobeira a gente deu. E ali o pai teve de luto por muito tempo, né? Até porque mesmo...
o livro Patriarcas e Profetas revela que Jacó, a partir de então, mesmo com Benjamim e os demais, ele viveu dias de luto. A sua amada esposa, que deixou o fruto maravilhoso de sua espera, que era José, agora ele estava tendo luto de 2 amores da sua vida, que era de Raquel e supostamente José, que ele pensava que tinha morrido. E ele vivia dias de luto. É tanto que ele diz, vou descer à sepultura, as minhas cãs descerão à sepultura em tristeza, em profunda tristeza. O lamento de eu estava vendo um dia desse a forma de expressão de um homem, de uma pessoa, ou seja, homem, mulher, daquela região, principalmente naqueles tempos, ele se expressa de uma maneira absoluta. Se é alegre, é alegria mesmo, não tem vergonha de pular, de dançar, de gritar, de ele estar expressando ali aquilo que ele está sentindo de verdade. A tristeza é da mesma forma. Se a sua expressão de tristeza, se é um lamento, ele chora, ele se rasga, ele arranca o cabelo, ele expressa a sua dor mesmo. É tanto que a Patriarcas e Profeta diz que os filhos se entristeceram com a tristeza de Jacó. Eles reconheceram o mal que eles fizeram. Nenhum deles teve paz de espírito. Até reencontrar novamente, nós vamos ver nas lições seguintes, com o peso na saga, consciência, né? saga dos irmãos. Continuou. Aí pula, né? Agora. Pronto. Então, esse relato está no capítulo 37, né? E aí dá uma pausa aqui na história no capítulo 38. Quer falar? Ah, sim, desculpa, pode falar. Dando continuidade aqui nessa linha de raciocínio, a gente observa uma coisa muito importante aqui que o irmão pontuou, né? Que aqueles que procuram fazer a vontade de Deus, que procuram se consagrar mais a Deus, sempre acontece uma forma de perseguição, porque é o dedo do inimigo, né? No meio da missão aqui nessa terra. E aí a gente vê ali a confiança que José tinha naquilo que ele via de Deus, os sonhos. Ele via ali como algo de Deus. E ele tinha uma relação muito forte com o pai dele. E as 2 pessoas naquela família, que eram mais tementes a Deus, que no caso Jacó e José, eles passaram por grandes dificuldades. Mas aquela dificuldade que eles passaram foi fundamental para quebrantar o coração daqueles filhos que não tinham temor de Deus. Quando o irmão aí falou, quando Jacó começou a sofrer ali, a sentir mesmo ali, sofrendo luto, né, pela perda da esposa e do filho que ele imaginava que tinha morrido, os irmãos começaram a ver, eita, olha o que nós fizemos, né? Então, muitas vezes Jesus permite acontecer essas coisas para a salvação daqueles que estão no erro, né? Isso aí é uma palavra de esperança para nós, que buscamos servir ao Senhor. Nós cremos verdadeiramente na vida eterna. Então, na nossa caminhada, vai ter muita luta, vai ter muito choro, vai ter muita tristeza, mas nós temos que ter o quê? A esperança. Como José. José passou por todas as dificuldades, mas ele passou bem, né? E tinha todo motivo para se revoltar e não se revoltou. E nós, muitas vezes, nos revoltamos com coisa pequena. Às vezes, a gente deixa de ir para a igreja porque tem um irmão que ainda não está suportando olhar para a cara do irmão. Gente, não façamos isso, né? Porque a nossa esperança é muito maior do que qualquer obstáculo aqui. A nossa esperança é viver na eternidade. E isso vai ser maravilhoso. Obrigada. Até porque, irmã, aquele irmão com que você talvez não goste, não suporte, pode estar lá. Como é que vai, né? É verdade. Aí. Queria falar? Não, né? Então, aqui a gente faz uma pausa na história de José para entrar a história de Judá e Tamar, porque nesse período da venda de José, Judá casou, não é? E casou com uma cananeia, o nome do pai dela era Sua, a filha devia ser dele, né? Não sei o nome da mulher. E teve 2 filhos com ela, né? Na verdade, teve gêmeos. Ela estava grávida de... Não, desculpa. Estou pulando aqui a história. Teve 3 filhos com ela, né? Onã e Selá, né? Onã e Selá. E aí,
o tempo passou aqui, o mais velho cresceu, e aí Judá pegou uma esposa para o filho mais velho. Casou com Tamar com o filho mais velho dele. E aí o rapaz morreu. Tamar ficou viúva sem ter filho. Judá disse assim: agora vai lá o irmão do meio, casa com Tamar para dar descendência ao teu irmão. Aí ele disse: eu? Não, peraí, não é isso não, não é comigo não. Na hora que ele tinha relações com a mulher, ele fazia usava um método anticoncepcional lá da época, né? Foi interrompido. E não suscitou descendência. Deus estava vendo aquela arrumação e disse: esse aqui vai ser apagado, esse aqui a gente tira da história. Aí ficou o mais novo, né? Aí Judá disse: esse aqui não, esse aqui para morrer não vai não. Fala o seguinte, Tamar, vai para a casa dos teus pais, fica lá com os teus pais, até o mais novo aqui ser homem, e aí eu vou te dar ele para ser marido, para ter aí, suscitar a descendência do teu irmão. E aí Tamar vai para a casa dos pais dela, fica lá, bota as roupas de viuvez dela e fica esperando. O rapaz cresceu, Judá não cumpriu a promessa, quando não, lá vem Judá tosquear as ovelhas na região que ela morava, né? E aí o pessoal disse: olha, teu sogro está aí na região, veio tosquear as ovelhas. Ela disse: pois tá bom. E ela soube também que o rapaz já estava grande e a promessa não tinha sido cumprida. Sentou ali na beira da estrada, tirou as roupas de viuvez, colocou um véu que era típico das prostitutas, né? Fazerem naquele período, ou naquela época, né? Cultura, daquela forma. Aí sentou com as roupas dela lá, esperou Judá passar. Judá estava viúvo, né? Diga-se assim, não estava traindo a mulher, não. Mas não estava certo também, né? Certo não estava, mas era viúvo, pelo menos não estava traindo a mulher. E aí encontrou aquela prostituta, deitou com ela. Tamar, né? Não era prostituta. E aí diz que ela disse assim: e agora, como é que vai ser a questão do pagamento? Ele disse: não, eu vou te dar uma ovelha, mas eu tenho que ir buscar a ovelha. Ele disse: qual é a garantia que eu tenho de que você vai me pagar? Ele disse: não, pois faz o seguinte, fica aqui com o meu anel, meu bordão e um cordão, meu cajado e um cordão aqui, tá bom. Rapaz, e dessa única deitada deles, a mulher engravidou. Essa sim foi que engravidou de gêmeos, né? E aí foi embora para casa dela. Com 3 meses depois, os fofoqueiros disseram: olha, Judá, tua nora tá grávida, ninguém sabe de quem é. Ah, é? Pois peraí, vou mandar matar, vai apedrejar a mulher. Lá e vem, vão buscar a mulher para apedrejar. E quando chega lá: de quem é esse menino? É de quem me deu isso aqui. Aí Judá olha assim: rapaz, realmente. Aí a lição pergunta assim, né? Quem foi o mais errado na história? Foi Tamar que enganou ou foi Judá que não cumpriu com a promessa? É o mais justo. Olha, essa história aí, irmão Freire, presta atenção, essa história é um quebra-cara mais bonita do que eu acho na Bíblia, essa história. Veja só, aqui vai derrubar um pouco esse esquema machista que existe desde a fundação, né? Poxa, se fosse se Jacó, Judá, ele engravidasse quem quer que seja, era normal, né? Mas Tamar, para ser grávida, vamos matar. Vamos matar. Por quê? Porque cometeu loucura em Israel. Que loucura? A mulher estava viúva. O cara não cumpriu a promessa de dar o seu filho para ela. Ela pega, depois eu vou pegar ele. Existem 2 termos que eu gosto de dizer também, que é de aprendizagem, que vem até, oriundo do grego, que diz que é a filosofia, que é aprender com sabedoria, e a paideia, que é aprender com dor. Judá, ele aprendeu com dor. Aí ele pega, traz a mulher, manda matar para lavar a honra. E eu digo: que honra é essa? De um cara que planejou, fez um plano nefasto contra o seu irmão, o mais novo, o penúltimo, José, né? Ele participou da arquitetura daquele plano contra José, e agora dá uma de honesto, sabe? Primeiro, se casou com uma mulher que não era da linhagem. Devia estar bem adorando Deus. Depois procurou uma esposa canané para os seus filhos. Supostamente, talvez, a mulher disse: amor, eu quero que você traga para o meu filho alguém da minha família. Tá bom. 2 vezes contra a vontade de Deus. Aí pega, ele não cumpre a promessa, foi covarde, e ela pega e já pois tá bom. A irmã Malete explanou muito bem. Aí quando ela aparece grávida, diz de quem é que quer te matar agora, miserável. Mas antes eu quero saber quem é o nome, quem é o cara, qual é o nome do fulano.
é de quem me deu isso aqui. Cara, quando eu tento imaginar a cara dele, quando viu lá o cajado, o bordão, e o selo e o bordão. O cajado, o selo e o bordão. Como é que ficou? Rapaz, ele deve ter ficado pálido e ao mesmo tempo vermelho como esse tapete aqui, de vergonha. Aí ele olha para a multidão parada, como olha para ele assim, e aí? Olha o que Jesus fez lá, João 8. Quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. Aí o povo olha para ele, e agora? Aí ele não tem como ele olhar para nenhum lado, a não ser dizer, és mais justa do que eu. E ele teve que aceitar. Agora o interessante é que aí abriu um espaço para ele ter um pouco da inspiração, ter um raio de inspiração do Espírito Santo do Deus Eterno. Qual foi? A Bíblia diz que daí por diante ele não tocou mais em Tamar. Porque até ele teria o direito de desposá-la como sua esposa. Mas ele disse, não vou fazer isso não, vou deixar ela intacta. Ela teve 2 filhos. E olha, e a pergunta que a irmã Marlete fez está na lição. Qual dos dois era mais justo? Foi menos errado, né? A pergunta é menos errada. Na verdade é o menos errado. E o menos errado, um está mais justo que o outro. Então quem foi mais? Foi Tamar, porque embora ela tendo pego ele por uma estratégia, né? Mas ela fez ele perceber que ele estava em falta com a promessa que ele tinha feito. Na verdade, Judá, sendo um dos patriarcas, a promessa dele, a minha palavra é a palavra de Deus. Tinha que cumprir, tinha que honrar com a sua promessa. Porque ele era um dos patriarcas. Mais tarde ele ficou sendo. Ou seja... E só um detalhe, ele era viúvo e era o último menino. Então ele disse assim, se ele não suscitar descendência, ele vai morrer também. Acabou a minha descendência. Ele ficou mais preocupado com isso. Ele ficou mais preocupado com isso, porque ele achou que a mulher lá era um dedo podre, como é que chama? A Tamar era o quê? Era figo branco, fígado branco, mas é do figo branco, né? Casa com um, morre, casa com o outro, morre, aí o terceiro vai morrer também. É viúva negra. Ele ficou com medo, né? Então, veja só, a conclusão dessa história sórdida foi o nascimento de Pérez, que significa irromper, o qual, de modo semelhante a Jacó, foi o segundo gêmeo a nascer, mas acabou se tornando o primeiro, e foi nomeado na história da salvação como ancestral de Davi. E, finalmente, de Jesus Cristo. Quanto a Tamar, ela é a primeira das 4 mulheres, seguida por Raabe e Ruth, e a esposa de Urias, que na genealogia precederam Maria, a mãe de Jesus. Então, olha só como Deus transforma a história. Deus ensina o caminho, o homem, ele se desvia do caminho, sofre, lamenta, e Deus o reconduz, e ele faz da história, que seria para ser uma história livre de qualquer enfado, qualquer encargo pesado, ele faz com que a história termine da maneira como foi o seu plano desde o princípio. Então, ele abençoa. Aquela velha expressão, Deus escreve certo em linhas tortas, né? Então, uma lição que tiramos dessa história, assim como Deus salvou Tamar por sua graça, transformando o mal em um bem, ele salvará seu povo por meio da cruz de Jesus. No caso de José, ele transformou seus problemas na salvação de Jacó e de seus filhos. Amém? Isso é fantástico. Muito bem. E aí, voltamos então para a história de José, né? Foi só uma pausa aqui, mas muito importante, porque a gente vê aí uma das precursoras de Jesus, né? Uma das improváveis cananeia, né? Raabe também não era judia, né? Não era eu fiquei até, irmã, antes da senhora prosseguir, eu fiquei até me perguntando assim, mas por que botaram, na Bíblia, né? Botaram lá essa história entre essa saga de José? É porque a genealogia de Cristo precisava ser explicada tempos depois. E se não tivesse, aí sim os ateus, os anticristãos, ia ter respaldo para dizer onde é que nós podemos provar que Cristo descende disso, etc. Tal. Então foi preciso, essa foi só uma curiosidade, Eric, que eu tive em relação a essa história, é porque a genealogia de Cristo precisava aparecer, e ela aparece exatamente nessa história, porque Cristo é descendente de Judá. E é fantástico. Vai. Eu acredito que também por mais um ponto, e algo que a gente já comentou algumas vezes aí nesse trimestre, que mesmo que você tenha um histórico familiar complicado, isso não quer dizer que você também tem que seguir o mesmo caminho. Você pode se tornar uma pessoa diferente, uma pessoa melhor, né?
Quando você vê a genealogia de Jesus, tem vários exemplos ali de pessoas que cometeram falhas, cometeram erros e tal, mas não quer dizer que o fruto ali da genealogia tem que ser também uma pessoa errada, uma pessoa incorreta e tal. Ela pode ser uma pessoa melhor aprendendo com o exemplo, com as histórias anteriores, né? Perfeito. E continuando a história de José, então, a gente viu ali no final que os irmãos tinham vendido ele para uma caravana de ismaelitas e no final das contas ele foi parar na casa de Potifar, que era governador, comandante da guarda ali do Egito, né? E ali a mulher, ele ficou sob comando de praticamente tudo. A única coisa que foi vedada a ele foi tocar na mulher de Potifar. Mas a mulher de Potifar não era gente, né? Viu o rapaz ali, o jovem mancebo, né? E aí se engraçou com ele e tentou chamava ele para deitar, vivia aperreando ele. Ele, não, como é que eu vou pecar contra Deus? Essa mulher só vivia cansada, né? Deita comigo, deita comigo. Não era bem para dormir, não, né? E aí, um ponto interessante aqui, né? A consciência que José tinha. José talvez tenha passado pouco tempo com o pai dele, eu não sei se uns 17 anos 17, ele tinha, né? 17. E aí aprendeu a ser fiel a Deus, de forma que quando ele chegou lá, ele sabia que deitar com a mulher dos outros era adultério. Já tinha visto os casos lá pelos irmãos dele, as coisas, né? Sabia as confusão. E aí, a mulher armou para ele, puxou ele para deitar com ela, e aí ele saiu correndo, acredito que quase pelado, né? Ela ficou ali com os panos dele na mão, as roupas, as túnicas dele na mão, e aí gritou, chegaram os guardas, o que foi, olha só, o dono dessas roupas aqui, estava aqui me atacando. E Potifar se zangou, bota na prisão, né? E José foi injustamente para a prisão. Quer comentar? Ele... Continua a história. Quer comentar ou continua a história? Continua. Pronto. E aí ele foi, então, preso. E o interessante é que você vê que José era um cara que se destacava. É aquela pessoa, assim, que onde ele botava a mão, você via o caráter dele, a integridade dele, né? E eu fico, assim, pensando, poxa, Potifar não sabe, passou tanto tempo com ele, não viu o caráter. Será que ele... Foi tão fácil para ele duvidar, né? Essa mulher devia ser meio feiticeira, né? Mas tem um detalhe, ele não era do povo, né? Então qualquer ponta de dúvida que houvesse sobre ele já era motivo para prender ou para fazer algum mal. Ele não era do povo, então se fosse alguém do povo, né? Você ainda, né, leva em consideração, abre uma exceção, tá? Mas é só um empregado. Qualquer coisinha errada, né? E o interessante é que... E outro ponto também, que é a postura dele como governante. Não poderia sair mal falado, né? Então... Uma fofoca dessa, né, não ia dar muito certo. E aí você fica pensando assim, se colocando na posição de José. Poxa, eu fiz tudo certo. Toda a minha vida eu fiz coisa certa. Aí fui vendido pelos meus irmãos. Fui jogado na cova. Aí fui vendido. Vim parar aqui. Servi fielmente. E agora eu estou aqui na prisão. E aí José, naquele momento, podia ter achado assim, não, Deus me abandonou. E podia ter começado a se lamentar, né? E a gente faz isso. Quando a gente começa a viver, né, momentos difíceis, a primeira coisa que a gente abandona logo é Deus, né? É do ser humano isso aí. Culpa logo Deus. Deus não está me ajudando, eu vou sair da igreja, eu não vou deixar isso aqui de mão, porque parece que Deus não atende minhas orações. Mas eu imagino, né, que não foi essa a atitude de José. Tanto que ele continuou firme no caráter dele dentro da prisão, né? E tanto que ali ele foi abençoado e o carcereiro colocou tudo também sob as mãos dele, né? E o carcereiro, assim, pô, esse é um prisioneiro. Tem nem perigo dele fugir daqui, ele podia, né? Pensar assim, um momento assim, eu estou livre, aqui eu tenho acesso, eu entro e saio por onde eu quero, podia fazer ir-me embora. O carcereiro confiava nele, sabia que ele ia se auto-aprisionar ali, porque ele entendia que Deus tinha um plano para ele, né? Se Deus me colocou aqui, Deus tem um plano para mim. Eu gosto de mencionar sempre os livros assim, que dão força ao personagem das lições que vem. Aí tem vários livros dessa lição que é o Patriarcas e Profetas, aonde Ellen G. White ela diz assim, que José, por mais problema que ele tivesse passando no Egito, caso Potifar,
ele nunca desconfiou do plano de Deus na vida dele, ele nunca perguntou o porquê, mas uma pergunta que era subsequente é qual seria o propósito, para quê? Ele não, de maneira nenhuma, duvidou da ação de Deus na vida dele, ele não duvidou que Deus tivesse abandonado ele, quer dizer, ele não aceitava essa ideia de abandono de Deus. Ele estava vivendo ali, ele vivia o correto. Não tem aquela expressão que eu disse que eu gosto de falar, atos eram hábitos, hábitos formam caráter, o caráter determina. Ele sabia que de uma forma ou de outra Deus o libertaria. É tanto que quando o faraó, ele tem o sonho, e o copeiro se lembra, depois de 2 anos, ele olha para o copeiro assim, olha, lembra de mim, quando você estiver lá no faraó. Ele diz assim, cara, eu te fiz um favor, se tu tiver uma oportunidade, fala de mim para faraó. Só que o copeiro esqueceu. Eu acho que até seria uma providência divina ele ter esquecido mesmo, porque tinha que ter um momento oportuno. Deus trabalha sempre no tempo certo. A minha esposa, ela gosta de falar uma coisa para mim assim, calma, amor, é no tempo de Deus. Aí eu pego e digo assim, mas que tempo é esse? Rapaz, é por isso que é importante ter uma mulher na vida do homem. Né? A mulher sempre coloca a gente no nosso lugar, né, irmã Claudinha? Não é isso? O Marquinhos, eu vou prender um bandido ali e tal. Calma, Marquinhos, né? Agora não. Deixa a investigação, dá o momento certo, aí você vai lá e arrocha. Aí o que acontece? Quando o faraó, ele teve o sonho, e aí o copeiro, eu não sei como é que ele dizia, meritíssimo, Senhor, excelente, ou Supremo, Alexandre Moraes, alguma coisa, sei lá. Eu me lembrei, lá na prisão tem um homem que ele interpreta sonho. Ele interpretou do meu, interpretou do fulano, do padeiro, e aconteceu exatamente assim, do jeito que ele falou. E só para quem não sabe a história, a gente tem que dizer aí que foi o sonho. José, na prisão, interpretou o sonho do copeiro, né, que era o que serviu o vinho, e o padeiro, que era o que fazia o pão, né, as especiarias. Ele espremia a uva direto do copo de faraó. No caso de faraó, o faraó bebia, né, e tal. Aí o outro lá amassava o pão, aí só que as aves, ele ia levar com um cesto de pão na cabeça, as aves pegavam e comiam 3 cestos de pão na cabeça, o sonho, né? O sonho foi 3 cestos de pães na cabeça, as aves vinham e comiam. E o outro que 3 vezes dava o cálice para... Cálice de uva, para espremia, de faraó bebia. Aí a interpretação foi, depois de 3 dias, José explicando para o copeiro, o faraó te restituirá novamente, tirar da prisão, te restituirá o cargo novamente, de copeiro, tá bom. Aí o padeiro, vendo que o sonho era bom, assim, aí, e o meu? Aí o José pegou e não queria nem falar, fala. Até um dia desse, eu botar a novela, vou interpretar, fala, miserável, porque eu não gosto de José. Me diz o que é a interpretação. Aí José pegou, ó, o seu, ao cabo de 3 dias, você também sairá da prisão. E o faraó mandar cortar a sua cabeça. Aí aconteceu exatamente igual, certo? E aí o copeiro foi restituído ao cargo, ficou, como o Cacá falou, 2 anos servindo lá, até que Faraó teve o sonho. Né? E sonhou com as vacas gordas. Essa história a gente aprende desde criança, né? As 7 vacas mirradas que saíam do rio comiam as 7 vacas gordas, depois sonhou com as espigas de milho mirradas também, e as cheias. E aí José é então chamado, né? Se barbeia, estava lá na prisão todo desgrenhada, e chama José, porque o copeiro, né, lembrou, como você falou. O copeiro lembrou e disse, olha, Faraó estava assombrado, ninguém no reino dele sabia dizer o que era, que significava aquele sonho. Aí o copeiro disse assim, olha, rapaz, me lembrei aqui, ó, quando eu estava na prisão, tinha um rapaz lá que interpretou o meu sonho e o do padeiro. E o sonho realmente aconteceu, eu fui restituída ao cargo. Aí chama aqui, aí José se arruma todo, vai lá para a presença do faraó, e Faraó conta, e aí, precisamente, José dá a interpretação, mas com um detalhe, não é homem que pode dizer o que a interpretação que o rei está querendo. Essa interpretação, ela vem de Deus, né? Deus que, tipo assim, a honra não é minha, é Deus quem me dá a interpretação, né? E ali ele disse, olha, vão ser 7 anos fartos e 7 seguidos de 7 anos de muita escassez. Quer comentar? Um ponto interessante nessa questão aí
é exatamente o enquadramento que Deus fica, ou que nós pomos Deus na nossa história. José, ele tinha toda a oportunidade de chegar para o faraó. Faraó é o seguinte, querer atrair a honra de Deus a ele, né? Como infelizmente fez José, fez Moisés, né? Em uma ocasião. Como muitos outros fizeram, e como muitos outros fazem. Salomão, todos eles atribuíram, todas as riquezas são minhas, etc. José, ele olha para o faraó, olha, faraó, ao ser humano é impossível, nenhum homem pode fazer isso que o senhor está querendo, mas há um Deus, que a ele sim é dado todo o poder de interpretação. A semelhança entre José e Daniel, muitos anos depois, é que o faraó contou os sonhos em detalhes a José, ao passo que Nabucodonosor não. Só que o revelador dos sonhos foi o mesmo, era o mesmo, que era Deus. E assim como José, Daniel também atribuiu a Deus toda a supremacia e autoridade de revelação e poder. Aí já José explicou para Faraó que tanto as espigas, as vacas gordas como as espigas cheias, eram 7 anos de abundância, e as vacas magras, as espigas mirradas, eram 7 anos de fome, de escassez, de seca. Ele disse que ao cabo de 7 anos de fartura, se não fosse nesse inteirinho de tempo, dos 7 anos de fartura, feita alguma coisa, toda a humanidade sofreria. Por quê? Porque essa seca seria para todo o globo. E o que acontece? Aí Faraó olha para ele e pergunta, e o que nós devemos fazer então? Aí ele pega e diz, coloca uma pessoa que seja capaz, um bom administrador, de pegar um terço, um quinto de tudo que for produzido no ano, ponha em celeiros, ponham em armazéns, e quando chegar os anos de escassez, o Egito ter o suficiente para ele e para vencer a fome do mundo, para vender quem tem fome. E assim, Faraó fez. Essa lição não está gostando de mim. E assim Faraó fez. O que acontece? Quando os anos subsequentes vieram de fartura, Faraó tinha escolhido quem? A pessoa de José. Mas por que Faraó escolheu José? Por que Faraó escolheu José? Sabedoria dele, né? Por que João Batista foi considerado o maior dos profetas pela boca do próprio Deus na pessoa de Jesus? Olha só que interessante. Alguém chegou e pensou assim, realmente, João Batista não fez nenhum milagre entre nós. Mas tudo que ele falou a respeito desse, era o quê? Verdade. Tudo em relação à vida de José era o quê? Verdade. José não se desviou, José correu pelado das mãos da mulher de Faraó, de cueca. A túnica é uma roupa completa. Ela ficou com a túnica de José na mão. Um colega meu, muito conhecido, um amigo, ele disse o seguinte para mim, rapaz, mas José era muito otário. Né? Pegava, ele tinha dado fogo para os empregados tudinho, aí eu disse, um otário, mas um otário que vai morar no céu. Se ele fosse espertinho, ia ser queimado, junto com o diabo e os anjos. E por isso que ele disse, eu vou pecar contra Deus. Podia ninguém estar vendo ali, mas Deus estava. O caráter de José era tão formidável, que ele disse para a mulher assim, pecaria eu contra Deus, contra o meu Senhor e o meu Deus, porque a palavra do Senhor dele, de Potifar, era, tudo está nas tuas mãos, mas esqueça a minha mulher. Jamais José, o caráter de José ia passar por cima de uma ordem tão absoluta. E vai. Que ele não estava tão desesperado ali, Faraó, naquele momento, eu creio, pensando aqui comigo, que ele não ia perder mais tempo em estar procurando alguém. Então ele viu que o sonho do copeiro, do pai dele deu certo lá, né? Então ele juntou as coisas, eu vou experimentar esse rapaz aqui, já que ele foi o único a interpretar o sonho e exaltou Deus como supremo, né? Então ali Faraó não teve saída. Perdeu qualquer fagulha de dúvida. Não, realmente é isso aqui. É isso aqui. O testemunho é poderoso, irmão Frei. O testemunho é poderoso. Nós somos uma Bíblia aberta diante do mundo. Nós cristãos. Nós é que somos a nossa própria Bíblia. Então, uma lição que fica para nós hoje é, onde você estiver no seu trabalho, na sua faculdade, em qualquer instituição, vamos dar o exemplo, vamos exaltar Deus.
Colocar Deus em primeiro lugar, porque Deus ali vai mostrar através de você, quer mostrar através de você, porque nós é que somos os portadores da verdade, né? Porque isso era para os anjos, mas Deus nos deu a oportunidade de levar essa mensagem. Então, Ele quer nos usar onde quer que estejamos, né? Amém. Tem um ponto importante que eu acho que todo mundo, quando lê essa história de José, e de alguns outros personagens, mas José no caso, tem vontade de, se fosse possível, entrar numa máquina do tempo e ir lá falar com José, lá na época lá do buraco que ele foi jogado pelos irmãos, falar, ó, fica tranquilo, que lá na frente vai dar tudo certo, viu? Porque a gente fica ansioso só acontecendo coisa ruim com ele, acontecendo coisa ruim, né? E ele ali, fiel, correto, tudo, né? E lá na frente se vê as consequências da escolha dele que foram benéficas, não só para ele, mas interessante, para todo mundo ali que estava ao seu redor. Exemplo para nós. Esse é o ponto que ia chegar. A gente não tem a máquina do tempo para ir lá falar para José, mas a gente pode falar para o irmão do lado que o que aconteceu com José, que mesmo sendo correto, tudo, passou por situações terríveis, provações, e às vezes algumas dessas pessoas que estão ao nosso redor devem estar pensando, poxa, mas eu faço correto, por que está acontecendo isso comigo? Então, essa história é para justamente falar, olha, eu não sei quando que você vai ser o governador do Egito aí, como José foi, né? Mas fica tranquilo que uma hora vai acontecer, uma hora vai dar certo. Se não for aqui na terra, com certeza no céu você receberá as bênçãos de Deus e aqui o galardão que Ele está preparando. Então, amém, isso é para nós aprendermos mesmo que nós tenhamos certeza que estamos fazendo o que é certo, mas está acontecendo coisa complicada na nossa vida, continua fazendo o que é certo. Porque se você desistir, você não vai saber o que poderia ser de bom na sua vida, no final da sua vida. Amém. Perfeito. Muito bem. Então, com o comentário aí do Eric, a gente encerra, então, essa recapitulação da lição, agradecendo a todos que participaram aqui, né? Não sei se alguém comentou online, a gente às vezes fica tão ligado aqui, tão focado que... O Alves, a irmã Bernadette, o pessoal estava comentando assim ali e tal. Estavam comentando, não estou nem com o celular aqui, mas obrigado pela participação de vocês também, tá? Que Deus abençoe a todos. Irmã, pode... Só uma... Vai e depois você ora. Que é importante, irmãos, olha, todos que nos estão nos acompanhando, os irmãos aqui presentes, diz assim, ó, no momento crítico da sua vida, quando fazia aquela terrível viagem do lar de sua infância em Canaã para o cativeiro que o esperava no Egito, olhando pela última vez as colinas que ocultavam as tendas de sua parentela, José se lembrou do Deus de seu pai, recordou-se das lições da infância e seu coração comoveu-se com a resolução de mostrar-se verdadeiro, agindo sempre como convém a um súdito do Rei Celestial, o Senhor Jesus Cristo. Educação de Ellen G. White, página 36 e 37. Que fantástico. Que Deus em Cristo abençoe a todos, que nós possamos, para a honra e glória do nosso Deus, sermos semelhante ao que foi o caráter de Jesus manifestado na vida de Jó, de José, de Daniel e de todos esses que sofreram, mas no final eles venceram porque acreditaram na intervenção de um Deus de amor. Só para ser justo aqui também, o irmão Silvio comentando, a irmã Neuza, a Margarida, então outras pessoas também, algumas estão assistindo, não comentaram aqui, mas acredito que estão acompanhando aí nosso querido irmão Claudinei aí, e a Marlete fazendo a missão. Então nós vamos orar. Vamos curvar nossas frontes e mesmo sentados onde estamos, vamos falar com o nosso Papai do Céu. Excelentíssimo Deus, Senhor eterno, a Ti seja dado toda a honra e todo louvor e toda a glória. Amém. Toda a nossa vida nós temos ciência, Senhor, que nós viemos à existência, porque houve, Senhor Jesus, a permissão do eterno Criador para que viéssemos à existência e para um propósito, morar contigo por toda a eternidade. Amém. Então nos ajuda, Senhor, a continuar tomando as melhores decisões das nossas vidas. Nos ajuda, Senhor, a seguirmos no caminho, Senhor, da perseverança, na confiança de que o Senhor, o Deus do universo, Ele está velando por cada um de nós. Amém. Perdoa-nos, Senhor, de todo e qualquer pecado que tenhamos cometido, ajuda-nos, Senhor, e salva-nos para o Teu reino. Amém. Eu quero, Senhor Jesus, abrir um parênteses aqui, pedindo que o Senhor, para a honra e glória do Teu santo nome, que o Senhor, na sua infinita bondade e no seu poder glorioso, opere na vida daqueles nossos queridos irmãos que estão sobre o véu da enfermidade nesse momento. Amém. Eu vou mencionar aqui o nome de 3 pessoas, Senhor Jesus. O irmão Bernardo, o irmão Francisco Ribeiro, e eu também vou pedir pela minha mãe também.
Eu quero te pedir que, em nome dessas 3 pessoas, as demais também possam sentir-se representadas pelo conforto da operação do Espírito Santo na vida de cada um deles. Amém. E da nossa também, curando-nos psicossomaticamente, em um nome de Jesus. Amém. Que Deus seja louvado.